Crianças vítimas de alienação parental apresentam distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade, pânico e até a tendência suicida. O que fazer quando um casal em conflito envolve os filhos na briga? A guarda compartilhada pode ser uma solução? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, titular da 2ª Vara de Família de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 17 anos e já passou por 3 comarcas, Januária, Caratinga e Belo Horizonte, onde está há 11 anos, além de ter passado também por várias outras comarcas como substituto. Doutor Eustáquio, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Orion, eu que agradeço a oportunidade, sinto-me lisonjeado por participar desse programa. Nosso. Nós teremos também 2 quadros no nosso programa, que é o Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário Newton Paiva, me ajudarão a entrevistá-lo. E o Pensamento Literário, o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas dando início ao nosso debate aqui, doutor Eustáquio, o assunto alienação parental veio à tona com muita força novamente aí, após a exibição dessa novela das 9 da noite na TV Globo, o Salve Jorge. O que vinha a ser essa alienação parental, afinal? Então, a alienação parental, conforme bem enfocado pela novela do horário nobre da Globo, às 9 horas, às 9 da noite, né? Exatamente esse ato que um dos cônjuges usa o filho para denegrir a imagem do outro cônjuge, normalmente aquele que não detém a guarda do mesmo. Isso como forma de vingança. Vingança, naturalmente, da separação do casal? Vingança da separação do casal, ou seja, tudo em face de um relacionamento conjugal mal resolvido, seja em uma separação, seja no divórcio, seja numa dissolução de união estável. E todas as vezes que o cônjuge usa a criança para denegrir a imagem do outro, para difamar o outro genitor, está cometendo a alienação parental. O que esse pai ou mãe faz quando pratica essa chamada alienação parental? Como ele usa essa criança para fazer essa vingança? Ele induz a criança a erro, ou seja, passa para a criança aquela imagem negativa do outro genitor, da vítima da alienação parental. Como exemplo, o abuso sexual, que é um absurdo, às vezes inventado... Uma falsa denúncia, no caso. Uma falsa denúncia inventado pelo genitor que detém a guarda ou que está com a criança naquele momento. Tal como reporta a novela do horário nobre das 21 horas. Ou seja, nós vimos naquele ator que faz o papel de Celso, colocando a criança, ou seja, uma criança de 7, 8 anos de idade aproximadamente, contra a mãe, que faz o papel de Antônia, como forma de denegrir a sua conduta, imputando na cabeça da criança a promiscuidade dos atos perpetrados pela mãe. Tenta transferir aquele sentimento mal resolvido perante o outro para a criança também. Exatamente. De forma que a criança não goste mais deste e fique mais próximo daquilo. Tem alguns autores que tratam, inclusive, essa alienação parental, que definem a alienação parental como a morte inventada, porque as consequências são tão drásticas que aquele filho passa a detestar aquele seu genitor ou genitora, ou seja, genitor ou genitora é vítima da alienação parental. E as consequências para o crescimento dessa criança são desastrosas? São desastrosas pelo seguinte, porque isso influi no psicossocial da criança, da formação da criança. Uhum. A criança, evidentemente, que vai crescer com essa mentalidade negativa com relação ao pai ou à mãe, vítima, repito, do ato da alienação parental. Agora, o senhor citou aí um estágio bastante, digamos, agravado dessa situação de alienação parental, de atos e práticas de um contra o outro, né? Agora, existem formas mais sutis do que essa violência sexual, essa falsa denúncia, né? Formas sutis que, às vezes, nem o próprio pai ou a mãe percebe que está fazendo isso. Na verdade, a própria lei define quais são as formas de alienação parental. O senhor pode citar algumas para nós? Dentre eles, na visitação, no dia da visita do genitor que não detém a guarda, o outro que detém inventa para a criança aniversários, festinhas, de modo a dificultar esse convívio. A evitar o contato. O contato e o convívio do genitor que não detém a guarda para com aquela criança ou adolescente. São inúmeras as formas de praticar
essa alienação parental. Eu até cheguei a Tem uma relacionar cruel, hoje... Eu já ouvi uma cruel, não sei se procede desse sentido, é quando a mãe ou o pai, nessa prática da alienação parental, por exemplo, chega a punir a criança porque ela às vezes voltou satisfeita e alegre do contato com o outro. Isso é comum, isso é comum. É comum, às vezes, o genitor que detém a guarda, quando a criança recebe presentes do outro que não detém, começar a quebrar os brinquedos, a quebrar os presentes, a danificar, a difamá-los, a denegri-los, entendeu? Alegando que isso não presta, foi um mau gosto do pai comprar aquilo para o filho, da mãe comprar aquele objeto para a filha. E a criança fica um objeto de manipulação, né? É toda forma, então a alienação parental é toda forma utilizada pelo cônjuge que detém a guarda, pelo estrangeiro que está com a criança no momento, buscada para denegrir a imagem do outro e utilizando a arma, a própria criança, o próprio adolescente, como forma de praticar essa vingança. E como é que o senhor avalia essa discussão, esse debate ser levado para uma novela de grande audiência na TV Globo, por exemplo? Eu acho que isso ajuda a família? Ajuda a família a entender o que é a alienação parental. Porque, na verdade, Yuri, a alienação parental ela já existe há muitos anos e não era detectada pelo nosso meio jurídico e pelas nossas famílias, pela nossa sociedade. Então, a divulgação através da novela vem conscientizar cada vez mais o povo brasileiro da existência desses fatos e do perigo que é colocado para a própria criança, para o próprio adolescente. O mal que se faz para a educação, o psíquico da criança e do adolescente. O senhor falou sobre os desvios, as consequências, digamos, psicológicas para o crescimento da criança em função dessa convivência conflituosa, né? Mas parece também que o próprio procedimento do pai ou da mãe que age assim já é um desvio psicológico, até uma síndrome que se chama aí, síndrome da alienação parental. Alguns autores tratam como síndrome, eu também creio, na minha concepção, que é uma síndrome, é uma doença, é aquele genitor que busca vingar do outro em face do mau relacionamento ou em face de não saber resolver com aquela certeza, com aquela sapiência necessária, o seu mau relacionamento conjugal ou amoroso. E esse é um caso para um terapeuta, para um psicólogo ou para a justiça mesmo resolver? Nós procuramos aplicar a lei, amenizando a situação e coagindo com a sentença, com a aplicação da lei, para que fatos dessa natureza, de alienação parental, possa a não mais repetir. Mas eu tenho que o caso é mais para psicólogo, para um terapeuta, que poderá ajudar muito o casal que experimenta esse tipo de alienação. O caso da alienação parental pode ser tratado, tipificado como crime, mas esse é um assunto que eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. A gente volta em instantes.